Boa noite! Estamos começando mais uma live. Já aproveita, compartilha, chama aí uma amiga, um parente, aquela pessoa que precisa estar aqui nessa live. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento com narcisista. Será que você já teve um relacionamento com uma pessoa narcisista? E aí, quem já se relacionou com alguém assim, sabe o quanto é sofrido, não é? Então faça essa live, faça esse conteúdo chegar às pessoas. Manda aqui, ó, esse aviãozinho aí no lado, manda para as pessoas. Vai enviando aí. Aperta aí os coraçõezinhos também, porque assim o Instagram ele entende que esse é um conteúdo importante para chegar a mais pessoas que precisam desse conteúdo. E hoje eu vou falar sobre relacionamento com narcisista. Boa noite Cristina, Gorete, Elza. Boa noite. Para você que está aqui ao vivo e para você que vai me assistir depois, né? Porque essa live vai ficar gravada. Então, olha só, como que a gente inicia, né, esse assunto? Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma história na mitologia grega de onde vem esse termo, né, narciso, narcisista, uma pessoa narcisista. Então, existe uma história da mitologia grega que diz que certa vez o Narciso, ele estava lá no bosque, né? Estava lá na floresta passeando, ele tinha desprezado todo mundo que havia tentado conquistá-lo, ele havia desprezado e ele estava lá lindo e maravilhoso no bosque, né? E de repente ele viu uma fonte de água, ele viu uma fonte e ele se aproximou dela e na hora que ele olhou, ele se apaixonou por aquele jovem lindo e belo. Ele se apaixonou por ele mesmo, né? Aquela imagem refletida. Só que esse amor não correspondido, né, fez com que ele ficasse muito triste. Ele parou de comer, de tomar água e aí ele morreu lá debruçado em cima da fonte. Então, essa é a referência, a história do Narciso, de como que começou isso. Por isso que a gente fala, né, esse termo do Narciso, daquela pessoa que só enxerga ela mesma, é aquela pessoa que está sempre orientada para ela mesma. Então, na literatura, existem, aí a gente fala que existem de 5 a 8 tipos de personalidades narcisistas, né? E eu vou resumir aqui basicamente em duas, porque não dá pra gente ficar entrando aqui em todos os detalhes, é um assunto bastante extenso, né? Então eu quero que vocês entendam aqui, eu quero trazer aqui um conteúdo com a maior simplicidade possível, sem entrar em termos técnicos, para que vocês consigam realmente colocar isso em prática no dia a dia, para que vocês consigam identificar nas relações, para que isso se torne algo prático no relacionamento. Então não adianta que eu ficar falando de termos técnicos, tá? Então eu vou resumir aqui basicamente duas personalidades. Então existe a personalidade que é daquele o narcisista grandioso e aquele que é o vulnerável. Quem que é o grandioso? O grandioso é aquela pessoa, aquele cara que você conhece, né? Que ele é charmoso, ele é sedutor, ele é aquela pessoa que chama atenção, aquela pessoa, o famoso Dom Juan que a gente fala, né? Então você vê a pessoa e é aquela pessoa, aquele homem maravilhoso e que traz aí algumas características que eu vou falar. Então, geralmente é uma pessoa que tem mania de grandeza, de superioridade. É lógico que ele não vai demonstrar isso logo de início. De início é uma pessoa extremamente agradável, é uma pessoa extremamente que inclusive ela vai
de início, fazer com que você se sinta uma rainha, né? Uma deusa, uma princesa. Parece que é aquela pessoa que tem sempre a coisa certa para falar. Então, por isso que ele é muito sedutor. Parece que é aquela pessoa que vai colocar um tapete vermelho, vai estender um tapete vermelho para você passar. Mas depois, né, que vem toda a história aí de desvalorização e descarte. Mas que no início é extremamente... parece um imã, né? É magnético, são pessoas magnéticas que têm esse poder de se relacionar com os outros, chamar atenção para si, né? E de seduzir as pessoas. E existe um outro tipo de narcisista, que é aquele mais vulnerável. Ele é até aquela pessoa mais tímida, chega até a ser antissocial, chega a ser uma pessoa assim mais encolhida, né? mais quietinha ali, mas aos poucos você vai percebendo no discurso dessa pessoa que parece ser tão vulnerável, você vai percebendo que ela também tem um discurso de que parece que as coisas não deram certo na vida dela e que a culpa é do mundo. E aí você vai percebendo que ela não se responsabiliza por nada, muito pelo contrário, ela também traz consigo uma característica que é bem típica do narcisista, que é de depreciar os outros. Ela também vai colocar o outro para baixo, ela também vai ela só enxerga os defeitos das pessoas. Ela, né, tá acima do bem e do mal, é aquela pessoa que as coisas não aconteceram na vida dela, mas a culpa não é dela, a culpa é do mundo. E as outras pessoas, ninguém é bom o suficiente, né? Então é basicamente essas características. E o narcisista, eu vou chamar a atenção aqui exatamente para esse narcisista que tem essa mania de grandeza, de superioridade, né? Que são pessoas que têm um comportamento mais egoísta, mais egocêntrico, não consegue entender o que o outro sente, não consegue sentir empatia, e por isso que é muito difícil se relacionar com uma pessoa narcisista. Por isso, no relacionamento com uma pessoa narcisista, você vai passar por altos e baixos, vai ser aquele relacionamento que parece uma montanha russa, porque a pessoa ela não tem empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro, então ela não valida os seus sentimentos, é aquela pessoa que não consegue, ela é emocionalmente fria, tem uma falta de responsabilidade em tudo aquilo que ela faz, ela não consegue se responsabilizar, muito pelo contrário, tudo aquilo de errado que acontece, ele distorce e coloca a culpa no outro, é sempre o outro, nunca é ele. Nunca é ele nunca faz nada de errado e ele não consegue perceber, ele não tem essa percepção no relacionamento, porque como ele tem essa mania de grandeza, como ele se sente superior, ele tem essa necessidade de estar sempre acima, então muitas vezes ele vai ele vai te depreciar, ele vai te colocar para baixo para ele se sentir superior. Então ele é uma pessoa extremamente competitiva e muitas vezes chega a ser invejosa, porque como ele precisa estar sempre um nível acima do universo, então quando ele vê alguém que se destaca, seja profissionalmente, seja a pessoa que está lá brilhando, ele chega a ter inveja daquela pessoa. Se aquela pessoa ela tem até algum status, uma profissão, um cargo, alguma coisa que seja, ele vai trazer aquela pessoa para baixo, porque ele acha que a única pessoa que tem que estar nesse lugar, né, num pódio, num altar, num pedestal, é ele. Então é aquela pessoa que precisa o tempo inteiro de ser validada, de ser elogiada, de ser adorada. É como se ele quisesse que o outro estivesse ali, né? Como se ele quisesse, não, é isso mesmo que ele quer o tempo inteiro. Que o outro estivesse a serviço dele, o outro tem que estar ali à disposição dele. Então é uma pessoa que é controladora, as coisas precisam ser sempre do jeito dela, né? Então o narciso é exatamente essa pessoa, tudo tem que ser do jeito dele, não tem acordo, é uma pessoa manipulativa, manipuladora, então vai ser tudo do jeito que ele quer e ele vai manipular. E uma outra característica
é exatamente a característica da projeção. Ele projeta em você aquilo que é dele. Principalmente sentimento de fraqueza e sentimento de vulnerabilidade. Lá no fundo, na verdade, essa pessoa, né, o narcisista, ele é aquela pessoa que ele na verdade, ele se sente muito inferior. Ele tem um sentimento de inferioridade. A autoestima dele é uma autoestima que eu não diria que não é nem alta nem baixa. Ela oscila, né? É algo muito questionável. Então, por ele ter essas características, por ele se sentir assim, o que ele faz? Ele te coloca para baixo, aonde ele, na verdade, está se sentindo, mas ele não vai mostrar isso. Então, ele tem um jeito de se mostrar que é de grandeza, de superior. Você jamais vai olhar para uma pessoa narcisista e vai falar que ela tem sentimento de inferioridade, de fraqueza ou de vulnerabilidade, porque ela não se mostra assim. Na verdade, ela usa, né, desses artifícios para ela justamente se mostrar que ela é essa pessoa grandiosa, que ele é essa pessoa. E eu tô falando ele aqui, gente, porque estatisticamente falando, tá? Existem mulheres também com personalidade narcisista, mas estatisticamente falando, é um transtorno que, na verdade, acomete mais os homens do que as mulheres, tá? Então, eu tô sempre aqui me falando sobre ele, mas isso também pode acontecer com as mulheres. E também eu sempre utilizo muito aqui o feminino, me dirijo muito às mulheres, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas que me assistem, que me acompanham, são mulheres, tá? Então, por isso eu tô sempre me dirigindo à maioria. Então, são pessoas que têm esse sentimento de superioridade e eles... de fraqueza, na verdade, mas vai se mostrar como se fossem superiores, como se fossem pessoas assim, extremamente fortes, pessoas muito bem resolvidas, quando na verdade lá no fundo ela esconde uma grande fraqueza, um grande conflito emocional. São pessoas que não são bem resolvidas, tá? E uma outra característica do narcisista é um termo. É uma coisa que é muito utilizado, um termo, quando nós falamos do narcisista, que chama gaslight. O que é o gaslight? O gaslight não tem uma tradução para o português, mas é uma forma de distorcer tudo aquilo que você faz. Você já passou por isso? Comenta aqui pra mim se você já esteve nesse lugar. Quando você fala alguma coisa e a pessoa ela distorce, ela mente, ela distorce a realidade e faz com que causa em você uma grande instabilidade emocional. Você já teve essa sensação assim, parece que eu tô louca, não é possível, parece que eu tô louca. Eu vi ele fazendo isso, agora ele tá falando que ele não fez. Ele falou isso, agora ele tá falando que ele não falou. Então ele distorce a realidade. Sabe aquela vontade que de repente você já teve essa vontade de eu vou começar a gravar tudo que ele faz, porque não é possível. Começar a gravar porque ele fala que não falou, fala que não fez. Então eu devo estar ficando louca. E é exatamente essa ideia de trazer instabilidade para você, de te desestabilizar emocionalmente. Olha só aqui, ó, né? As pessoas aqui falando que já passou por isso. Já passei o tempo todo, sempre, sim. E é sempre um ciclo. E isso vai se repetindo, né? Isso vai se repetindo. Então, se relacionar com um narciso é muito difícil. Principalmente, se a pessoa tem, se do outro lado tem uma pessoa com personalidade codependente, se ela é dependente emocional ou codependente emocional. Então você que tá aqui, que já me segue, você já sabe diferenciar uma coisa da outra, né? Codependente é aquela pessoa que precisa ser necessária e útil na relação. Ela precisa ter uma função, né? Então, o que o narcisista ele faz? Geralmente ele se relaciona, quando ele se relaciona com uma pessoa, essa pessoa ela tem uma função para ele.
Essa pessoa ela é necessária para ele. Necessária para quê? Geralmente ele procura muito mulheres bonitas, porque ele tem uma característica ali de mostrar, né? De mostrar ou que ele está muito bem relacionado, ou até usa essa mulher como um troféu, ou é aquela pessoa que vive de aparência, então ele quer ter aquela família doriana. Então é sempre para contemplar alguma coisa para ele mesmo, é sempre para ele ser contemplado, não o outro. Então ele é sempre voltado para ele. É uma relação que você tem que ele está sempre orientado para ele mesmo. Por isso é uma pessoa extremamente egoísta. Ela não te vê, ela não te enxerga. É aquela pessoa que você tá ali, mas tudo que acontece nessa relação gira em torno do narcisista. É como se você estivesse ali como um bebelô, como se você estivesse ali como um enfeite para decorar, para fazer parte ali de uma decoração, uma mera decoração. E ele vai o tempo inteiro se sentir melhor que você, né? Vamos ver aqui os comentários. Passei tudo isso com uma mulher narcisista ao extremo. Emanuela tá falando, vivo isso, lutando para me libertar. Então você tá no lugar certo, Manuela. Vem comigo, que aqui é o lugar certo para isso. Você sabe que todos os conteúdos que eu vou criando aqui é sempre pensando em atender a sua necessidade. Então, é muito bom ter você aqui comigo, né? Para poder compartilhar esse conteúdo, para poder bater esse papo aqui e trazer uma informação que é tão importante, que muitas mulheres vivem e vai para uma relação tóxica e abusiva, né? A pessoa ela abre mão dela mesma, porque com o narciso, ter um relacionamento com uma pessoa narcisista é basicamente você se anular para você viver em prol dele, você vai viver em detrimento do outro. E eu tô sempre falando isso, né, nos meus conteúdos, nos meus posts, viver em detrimento do outro. Olha só a Ana Rodrigues falando, né, ele passou a me ver como a mãe dele. E isso é muito comum. Por que que a pessoa faz isso? Porque ele quer ser contemplado, ele quer ser cuidado, ele quer ser adorado, ele quer ser o tempo inteiro visto, né? Ele tem essa necessidade de ser visto, de ser adorado mesmo, uma verdadeira adoração. A pessoa tem que viver adorando o outro. E aí você vai esquecendo de você. Então, o codependente, quando você entra numa relação, se você tem principalmente um transtorno de personalidade codependente ou dependente emocional, o que vai acontecer? É como se fosse um relacionamento que é a chave e a fechadura, se encaixa perfeitamente. Porque o codependente é essa pessoa que tem necessidade de salvar o outro. Ela quer ser necessária, ela quer ser útil na relação. Ela precisa estar ali, ter alguém que dependa dela. Ela precisa o tempo inteiro atender o outro, estar disponível para o outro. E por outro lado, é tudo que o narcisista quer, né? Tudo que o narcisista ele quer é exatamente isso. Alguém que esteja disponível para ele o tempo inteiro. Alguém que esteja ali à disposição dele o tempo inteiro. Então, é uma relação que parece que é perfeita, né? É a chave e a fechadura, mas é uma complementariedade patológica. Porque são duas pessoas com questões aí muito mal resolvidas e que o final disso, o resultado disso é com certeza um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, porque esse narcisista ele está se alimentando de tudo aquilo que o outro oferece. Então é aquela relação que não tem equilíbrio entre dar e receber, é aquele relacionamento que você só doa e não volta, você não recebe. Você não é alimentado. Você fica lá esperando na mesa o teu almoço, o teu jantar chegar e você morre de fome porque não vem. E o outro, enquanto isso, ele tá com a barriga cheia, porque você tá lá alimentando todas as expectativas dele, que você tá vivendo em detrimento dele.
Você está vivendo para exatamente atender todas essas necessidades. Você está vivendo para olhar sempre para ele. Então, da mesma maneira que ele está sendo contemplado, ele está se vendo, o olhar dele é orientado para ele, você também, principalmente enquanto codependente, o olhar não é voltado para você. Você não é orientado para você, você é orientado para o outro, que é tudo que o narcisista quer. Então, por isso que eu falo que a relação mais importante que nós temos é com a gente. Porque a partir do momento que você deixa de se olhar, você deixa de se contemplar, você deixa de se ver para olhar para o outro, você se perde de você mesmo. E aí vira um prato cheio para o narcisista. E aí começa nesse relacionamento todo esse desequilíbrio, né? A Ana Rodrigues está falando, não existe parceria. Exatamente, não existe. Não tem parceria. Tem agressões verbais, pode ter também agressões verbais e físicas, pode acontecer também. Enfim, tô lendo aqui os comentários. Pode acontecer muitas situações aí numa dinâmica de relacionamento que é extremamente doentia. Esse termo, né, que eu falei aqui, o gaslight, que é quando a pessoa ela distorce tudo aquilo que você faz, isso aqui nada mais é do que uma forma sutil de violência psicológica. É uma violência psicológica, porque ele distorce a imagem que você tem de você mesmo, ele faz você se sentir louca mesmo, né? Será que você já falou assim? Será que eu tô ficando louca? Será que aconteceu essa situação e eu achei que não foi? Então te coloca numa dinâmica de você duvidar de você mesma, de você ficar sem saber quem é você, de você achar que... de você na verdade não se encontrar, de você se descaracterizar, de você se perder de você. O narcisista é aquela pessoa que desconsidera tudo aquilo que você faz. Ele gosta que você viva em função dele, e quando ele faz alguma coisa, sempre para contemplar alguma necessidade dele, mas se isso de alguma maneira contemplar você, ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar, ou ele vai jogar na sua cara, ou ele vai falar o que fez, o que não fez. Então, ele vai arrumar uma maneira, de estar sempre se contemplando. Ele não quer saber do que você quer, do que é bom pra você. Ele quer saber do que é bom pra ele. Ele quer saber do lugar que ele tá ali. Lucas, boa noite, meu querido. Prazer ter você aqui. A Ana tá falando assim, e o pior é que se você não atender às vontades do outro, passa a sentir culpada. Exatamente. Esse sentimento de culpa, Ana, ele acontece até quando você, na verdade, nem tem culpa. Sabe aquela história de você pedir desculpa quando, na verdade, você nem fez nada errado e você tá pedindo desculpa pro outro, que é principalmente para amenizar a situação, ou às vezes porque ele mesmo colocou aquela situação de uma maneira que parece que realmente você é culpada. Sabe quando ele fala assim, olha, desculpa, mas você que é culpada. Já aconteceu isso? Desculpa, mas você que é culpada, porque olha o que você fez. Então até quando ele vai pedir desculpa, ele coloca a culpa em você. Já viu alguém pedindo desculpa assim? Até quando ele vai falar, porque ele tem dificuldade para reconhecer. Na verdade, ele não consegue reconhecer. Ele não consegue, ele acha que tudo aquilo que ele faz está certo. Ele é aquela pessoa que acredita que ele realmente é melhor que o outro. Ele tem essa mania de grandeza. Então ele se acha melhor do que o outro. Ele nunca vai achar que você é boa o suficiente para ele. Tudo aquilo que você faz, por mais que você faça, você doa, e nunca tá bom.
Você nunca vai ser boa o suficiente para um narcisista. E é aí que ele vai te sugando, a sua energia vai acabando. Ter um relacionamento com um narcisista é você ter que lidar com a tua energia o tempo inteiro sendo minada. É você perceber o tempo inteiro que você está se desfazendo, que você está se desfragmentando, que você está se descaracterizando, que você está se perdendo de você. É você se anular sua vida, os seus projetos, para você viver a vida e o projeto do outro. Ter um relacionamento com o narcisista é você se encher de culpa. Você se sente culpada, porque como ele distorce a situação, então você, no final das contas, você está achando que aquilo realmente está acontecendo por sua culpa, porque você não foi boa o suficiente, porque você deveria ter feito alguma coisa de um jeito e você fez do outro, e aí por isso que aconteceu aquilo, porque se você não tivesse feito, teria dado certo. Então não existe autorresponsabilidade. Não existe... o narcisista, ele não consegue assumir a responsabilidade dentro do relacionamento. Muito pelo contrário. Ele está sempre responsabilizando o outro. Ele está sempre olhando para o outro e apontando o dedo. Nunca é ele. Ele nunca é culpado de nada. Ele nunca faz nada de errado porque ele tem uma mania de perfeição. Ele se olha e ele se acha lindo, superior, maravilhoso. Né? Ele é aquela pessoa que ele se vê dessa maneira. Lá no fundo, como eu falei, ele esconde essa fraqueza de uma maneira bem escondidinha ali. Ele esconde essa fraqueza, ele esconde essa vulnerabilidade para competir, para se mostrar superior, para se mostrar forte o tempo inteiro, para falar que ele é o máximo e muitas vezes, principalmente perante as pessoas, se você estiver numa roda de amigos, se você estiver na casa de alguém, se estiver na frente dos parentes dele, então, se for por parte da família dele, ele vai se mostrar a pessoa mais agradável do mundo. Ele vai se mostrar aquela pessoa que está vivendo o relacionamento perfeito, a família perfeita. Porque ele tem uma necessidade de que os outros reconheçam isso nele. Ele tem uma necessidade de ser reconhecido sempre como o melhor. Ele precisa estar sempre nesse lugar de destaque. Ele precisa estar sempre nesse lugar. Então, ele vai, aparentemente, quem olha para essa pessoa, vai achar que é o máximo. Mas só você que está dentro do relacionamento é que sabe. Só você que está entre quatro paredes é que sabe como é se relacionar com um narcisista. Agora veja, isso não é culpa, né? Você não precisa se chicotear, você não precisa brigar com você não precisa olhar para você e se achar a pior pessoa do mundo porque você teve ou tem um relacionamento com uma pessoa com essas características. Porque é muito fácil se apaixonar por um narcisista. Como eu falei, são pessoas magnéticas, são pessoas atraentes, são pessoas sedutoras, charmosas. É fácil se apaixonar por um narcisista. Difícil é sair dessa relação. Então, não se sinta culpada por já ter vivido ou estar vivendo numa relação, num relacionamento com um narcisista. Na verdade, você escolheu o que você podia escolher naquele momento, com a consciência que você tinha, você fez aquela escolha. Mas agora, você está aqui, principalmente você que está aqui, você está aqui para você elucidar isso, para você ampliar a tua consciência, para que você consiga trazer a tua consciência, coisas que você não tinha, ampliar essa consciência para você começar a entender aquilo que você não entendia, compreender dinâmicas de relacionamentos, por isso que você está aqui. Por isso que esse é um convite para que você consiga se olhar, reconhecer
o teu valor para você aprender a ter um relacionamento saudável, para você começar a se relacionar de maneira saudável, porque tudo aquilo que o narcisista tem, essa mania de grandeza, né, essa coisa de ficar se olhando e achar que ele é o máximo, em você, muito possivelmente é o contrário. Você está se olhando sempre como se você fosse, não fosse merecedora, como se você não fosse boa o suficiente, a sua autoestima está lá no pé. E aí por isso que você vai se submetendo a relações que não são adequadas, principalmente pelo sentimento de não merecimento. Você foi aceitando tão pouco da vida durante tanto tempo na sua vida, você foi se relacionando e aceitando tão pouco que você veio já com essa dinâmica de achar que isso é o que você realmente precisa aceitar. Porque como isso para você sempre foi um padrão, como isso sempre para você foi uma referência, então quando chega isso no relacionamento e você recebe muito pouco, você começa a normalizar isso, começa a naturalizar isso, porque sempre foi assim ao longo da sua vida. Só que quando você começa a se reconhecer, quando você começa a entender quem você é, você para de alimentar, você para de nutrir todas essas necessidades do narcisista para você começar a alimentar as suas próprias necessidades, para você começar a olhar para você começar a entender realmente o tamanho que você tem, porque o narcisista ele te diminui, ele faz você se sentir a pessoa menor do mundo, ele te coloca num lugar do nada, de se sentir um nada, ninguém, um lixo. Ele faz você se sentir a pior pessoa do mundo. Em muitos momentos você vai achar que você é ruim. Eu sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa que realmente eu não mereço ser amada porque eu não sou tão boa assim. Ele faz você duvidar de quem você é. E aí você vai aceitando essas migalhas. Você vai aceitando tão pouco porque até que ele consiga ali, até o momento em que ele te conquista, ele vai sendo a melhor pessoa do mundo, ele vai se mostrando, né, lá nas 3 fases do relacionamento com o narcisista, exatamente isso. Então, no início do relacionamento, ele se mostra aquela pessoa sedutora, maravilhosa. Depois que ele já te conquistou, depois que você já tá ali, que ele sabe que você já tá na dele, né? Essa aqui eu já ganhei, já conquistei, já é minha. Aí ele não precisa mais ficar fazendo média com você. Aí esse é o momento que começa a desvalorização. É o momento que ele começa a te trazer para baixo e depois ele te descarta. E aí esse relacionamento, ele é um relacionamento montanha-russa. Então é aquele relacionamento que muitas vezes você termina, depois volta, porque aí você já tá dependente emocionalmente, aí dá aquela sensação de que parece que o mundo vai acabar sem essa pessoa, porque você precisa dessa pessoa, você não consegue viver sem ele. Então fica aquele vai e volta, aquela montanha-russa. Não é um relacionamento linear, é um relacionamento muito intenso e é um relacionamento muito pesado, é um relacionamento muito duvidoso, que te traz muita ansiedade, muita incerteza. Você nunca sabe o que vai acontecer, é extremamente imprevisível. Você nunca sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Você tá com a pessoa hoje, amanhã você não sabe se vai estar. Então isso vai te causando angústia, isso vai causando ansiedade. E muitas pessoas vai desenvolvendo depressão, porque é uma relação doentia. Essa pessoa ela já está doente e automaticamente ela vai te adoecendo também. Gente, tá fazendo sentido? Vamos ver aqui os comentários. Tawane, boa noite. Que bom ter você aqui. Tawane tá falando, depois que entendemos o nosso valor, não aceitamos muita coisa. Exatamente. Depois que você entende quem você não tem que ficar mais vivendo de migalha, né? Então você deixa de aceitar as migalhas para você realmente entender que você merece o melhor. Você não precisa aceitar menos que isso. A Ana fala assim, né? E o detalhe é que ficamos nos comparando a outras mulheres, porque para ele todas são maravilhosas, menos nós. Isso é uma coisa que acontece demais, Ana.
Por quê? Ele exatamente vai usar esse artifício para te depreciar, né? Para te colocar para baixo, para que você tenha esse sentimento de menos-valia, para te trazer essa instabilidade emocional. Então, geralmente, né, nessa segunda fase do relacionamento com o narcisista, que é a desvalorização, vem exatamente essa fase dele ficar te comparando com outras pessoas, inclusive falar, não é raro que isso aconteça, tá? Falar do corpo, colocar defeito, se engordou, se não engordou, o que aconteceu, e aí ele vai depreciando, desvalorizando, muitas vezes falando até da rotina do dia a dia, colocando defeito em tudo que você faz, se trabalha, se não trabalha, nada tá bom, nada do que você faz tá bom. Maria querida, Maria tá sempre aqui comigo, um beijo pra você, Maria. Ela tá falando assim, eu tava vivendo isso e não sabia. Carol, eu passei por tudo isso recentemente. Pois é. Gente, e aí sabe o que acontece? Quando você passa por isso, quem já passou, depois que consegue sair disso, né? Vive as consequências, vive o pós-relacionamento, que são traumas que tudo isso vai trazendo. Aí não é raro eu atender pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Pessoas que me procuram e falam assim, olha, eu não consigo, parece que eu tô inacessível, não consigo, eu tô bloqueada, eu não consigo mais me relacionar com ninguém, porque parece que eu vou repetir aquela história. Então a pessoa ela começa a achar que todo homem é igual, que vai ficar sempre vivendo aquilo ali, toda vez que se relacionar vai ser do mesmo jeito, que virou um padrão na vida dela. E ela vai trazendo, né, essas referências e vai tendo essa dificuldade de relacionamento depois que sai dessa relação. Por isso que é tão importante olhar para isso, cuidar dessas feridas emocionais, olhar para você e trazer, né, ser orientada para você e não para o outro. Porque a gente não pode garantir aquilo que o outro vai fazer, mas a gente se garante no que a gente faz. Eu sempre uso uma analogia que eu falo assim, um pássaro, quando ele pousa numa árvore, ele não está se garantindo naquele galho, porque aquele galho pode quebrar. Mas ele se garante nele mesmo, porque ele sabe que se aquele galho quebrar, ele vai voar. Então, quando você se relaciona com alguém e você fica se garantindo na pessoa, você coloca a sua vida na mão do outro, principalmente com todas essas características, você se coloca em risco. Você se torna refém desse relacionamento. Você se coloca naquele lugar. Porque você deixa que o outro faça as escolhas por você. Você permite de alguma maneira que o outro faça essas escolhas na sua vida. Então, qual que é a maneira, né, de você olhar para isso de uma maneira saudável? A maneira de você olhar para isso, a maneira de você se relacionar com uma pessoa assim, é você parar de alimentar tudo aquilo que ela espera que você alimente. Quanto mais você alimenta, mais você se aproxima dessa pessoa e você se afasta de você. Você vai se perdendo de você. Você vai se desconhecendo, você vai se tornando uma desconhecida de você mesma. E aí depois você tem que se resgatar. Depois você tem que se tirar lá do fundo do poço. É isso que acontece. Então, eu recebi algumas perguntas, né? Algumas pessoas me perguntaram assim, se tem tratamento. Gente, o transtorno de personalidade narcisista é o jeito da pessoa ser. Isso faz parte da personalidade dela. Então, parte daquilo que ela é, parte do jeito dela de ser, ela já nasce daquele jeito, é genético. A outra parte acontece pelas vivências que ela tem, a família, o ambiente, né, a maneira que ela vai se relacionando com o mundo, tá? Então, tem tratamento? De uso medicamentoso não tem, porque a gente não cura personalidade. Não existe nenhum tipo de tratamento quando a gente está falando de transtorno de personalidade, tratamento medicamentoso, tá? O tratamento nesse caso é só através da psicoterapia.
Porém, esse tipo de transtorno, né, a aderência de quem vive com o transtorno narcisista, a aderência à terapia, ela é muito pequena, uma porcentagem, não é que não exista, até existe, não é impossível, mas é quase que impossível, tá? Por quê? Porque justamente é muito difícil da pessoa reconhecer que ela tá errada. É difícil da pessoa reconhecer que ela precisa de tratamento, porque ela se acha acima do bem e do mal, ela se acha extremamente maravilhosa, ela não acha que ela tá com nenhum tipo de problema que ela precisa tratar, muito pelo contrário, ela acha que ela tá certa o tempo inteiro, é o outro que tá errado. Então, se você inclusive for propor isso para a pessoa, ela não vai aceitar. Quando que a pessoa aceita? Ela aceita quando de alguma maneira ela tá vendo que ela tá perdendo alguma coisa, quando aquilo ali tá causando algum tipo de prejuízo para a vida dela. Então, por exemplo, se for para ela ficar bem socialmente, se for para ela parecer que ela tá bem com a família, se aquilo vai trazer para ela algum tipo de ganho, se for para ela mostrar, né, para o outro, olha como eu tenho uma vida perfeita, olha como eu sou maravilhoso, ele pode até se propor a isso, tá? Então, assim, ele vai sempre fazer alguma coisa no sentido de beneficiá-lo, porque aquilo tem alguma coisa a ver com os próprios benefícios. Então, ele até vai. Mas, de um modo geral, a aderência a tratamento é quase que nula, tá? É quase que impossível, assim, é muito pouco. Então, e não existe tratamento medicamentoso, tá? A outra pergunta que me fizeram aqui é se é possível alguém deixar de ser narcisista. Então, como eu falei, isso faz parte da genética da pessoa, né? Então, a pessoa já nasce com aquilo, já tá no gene, já tá na genética, ela já traz aquilo. Então, é quase, algo assim, que não tem como a pessoa deixar de ser narcisista. Se ela aderir um tratamento e ela começar a olhar para isso e realmente ela possa ser que ela melhore alguns comportamentos, possa ser que ela veja aí algumas situações que ela tá fazendo inadequadas e tal, mas, gente, é muito importante eu falar o seguinte aqui. Quando eu falo que existe tratamento e tal, existe uma boa parcela de mulheres, né, uma quantidade assim grande de mulheres que vivem para salvar o outro. É o que eu chamo de síndrome da salvadora, que vive para recuperar o marido, que quer habilitar o marido, que quer consertar o marido. E aí, nesse caso, se esse marido tem esse tipo de personalidade, imagine o quanto que essa mulher ela vai ter essa tendência de querer consertá-lo. Imagine o quanto de esforço que ela vai querer fazer para mudar essa pessoa. Então, quando eu falo existe tratamento através da psicoterapia, isso acontece se a pessoa quiser, se a pessoa reconhecer. Não é porque eu quero, não é porque você quer, não é porque você está propondo, porque ninguém muda quem não quer ser mudado. Ninguém consegue fazer nada, né? Ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, você pode olhar para a pessoa e entender que a pessoa precisa de ajuda, porque quem vive dentro dessa dinâmica, né, para o narcisista isso também é um sofrimento, isso causa um certo sofrimento para ele, porque a maneira que ele está se vendo, né, é uma maneira, ele se vê para baixo, ele não mostra, mas ele se vê para baixo, ele tem vários conflitos internos lá que ele não vai falar para você, porque inclusive é uma pessoa que tem dificuldade para dialogar. É uma pessoa que não vai demonstrar, tem dificuldade até para demonstrar sentimento, para falar dos seus próprios sentimentos. Percebe? Então, não dá para ficar tentando mudar o outro. Olha só, né? A pessoa tem que querer mudar, exatamente. É perda de tempo querer mudar o outro. É perda de tempo querer mudar o outro. A pessoa não vai se disponibilizar para isso. Aliás, qualquer pessoa, tá, gente? Qualquer pessoa, não é só quem sofre
com transtorno de personalidade narcisista, não. Qualquer pessoa, para aderir a um tratamento de psicoterapia, ela precisa querer. Por isso que nós, né, enquanto psicólogos, quando nós recebemos uma pessoa, às vezes vem uma indicação, às vezes a mãe que traz, às vezes o marido, e a gente fala assim, eu gostaria de conversar com a pessoa. Eu queria entender, né, como que é isso para ela, se ela aceita o tratamento, porque a pessoa ela precisa aceitar, né? Não adianta você querer trazer a pessoa, pegar a pessoa lá pelo braço e falar, olha, vem aqui que agora eu achei a salvação para sua vida. Agora você vai ser salvo. E eu vou ser a intermediadora disso. E eu vou ser a ponte que vou te levar para a salvação. Não vai adiantar, você vai perder tempo na sua vida, você vai se desgastar, vai deixar de fazer um monte de coisa para você olhar para o outro, para você ficar lá nessa dinâmica de desgaste, né? E a Ana tá falando, até porque, mesmo porque ele acha que a culpa é sua. Exatamente, ele não vai reconhecer, né? Então não adianta você ficar lá tentando colocar na cabeça dele que ele precisa mudar, porque justamente porque nada do que está acontecendo ali ele vai reconhecer. Eu falei, né, sobre as características, que uma delas é a projeção. Então ele projeta tudo em você, ele não olha para ele. Todo e qualquer problema, ele vai ficar ali projetando em você os próprios sentimentos, a fraqueza, tudo aquilo que ele tem dentro dele, ele projeta no outro. Então nunca é dele, nunca vem dele, nunca parte dele. Sempre a culpa é sua mesmo. Sempre é você que é o problema. Então se relacionar com uma pessoa assim é muito complicado. É muito complicado. Você ter que deixar realmente de ser quem você é. É você ter que abrir mão de você o tempo inteiro. Então você tem duas opções. Você tem duas opções dentro de uma relação com o narcisista. Ou você reage, ou você realmente vai viver o abandono emocional. Ou você reage, ou você realmente vai viver o abandono emocional. E esse abandono não é só porque o outro não te vê, é porque você é a primeira pessoa que não está se vendo. Porque quando você reconhece o valor que você tem, quando você reconhece que você não precisa do outro para suprir as suas necessidades, porque você é capaz de se atender emocionalmente, aí você percebe que você não precisa mais ficar refém dessa relação. Você só consegue sair dessa relação quando você vai lá, junta, né, todo o resto que está ali de você, porque às vezes é assim que a gente se sente. A gente parece que tem que juntar, até gaguejo para falar isso, porque, gente, é muito ruim essa sensação, é muito ruim, Você ficar aos pedaços, você se fragmentar, você se despedaçar para deixar o outro inteiro. Então você tem que juntar os seus caquinhos, sabe? Você tem que ir lá pegar o resto que tem de você para você se refazer, para você se reconstruir, para você poder se reerguer, para você sair daquele buraco. E isso é uma sensação muito ruim. Só quem viveu ou quem está vivendo é que sabe como é que é isso. Então, não permita que o outro te coloque num lugar que não é seu. Não permita que você tenha que ficar vivendo um relacionamento sem que você tenha esse lugar que te cabe. O narcisista é aquela pessoa que ele ocupa muito espaço na relação. Tudo tem que ser ele, tudo tem que ser para ele, não sobra lugar para você. Não sobra lugar para você ser quem você é. Não sobra lugar para você realizar os teus sonhos, até porque ele não vai apoiar teus sonhos nem os teus projetos. Não sobra lugar para os teus sonhos. Não sobra. Então, se você não pode mais sonhar, se você não pode mais ser você,
se você já está percebendo que você está num lugar em que você está o tempo inteiro se desfazendo, você está o tempo inteiro se deixando de lado, você precisa começar a olhar para isso de um outro jeito. Você precisa, inicialmente, se fortalecer. Fortalecer as suas emoções. E quando a gente fala isso, né, parece que é uma coisa assim, muito clichê, porque fortalecimento emocional, autoestima, coisa que todo mundo fala, né? Mas se você entender o grau de importância que isso tem e o quanto que isso faz diferença para a sua libertação, você vai realmente começar a buscar por isso. Porque a autoestima, por exemplo, o que é autoestima? É a maneira como você se vê, é o nível de satisfação que você tem em relação a você mesma. Quando você não está satisfeita com você, ou quando você se vê de uma maneira distorcida, quando você fica se vendo sempre abaixo daquilo que você realmente é, como se você nunca fosse boa o suficiente, você vai aceitando migalhas. Então, ao contrário disso, você também vai viver para aceitar não menos que o melhor na sua vida. Se a tua autoestima está elevada, se você está emocionalmente fortalecida, se você entender o valor que você tem, você vai começar a se relacionar de maneira saudável com você. E as pessoas, elas tendem a buscar relacionamento saudável com o outro. Se você não consegue ter uma relação saudável com você, você vai permitindo cada vez mais ter relações inadequadas, porque você vai se colocando sempre nesse lugar pequeno, você vai se vendo como alguém pequena, você não consegue entender, né, o valor, a grandeza, você não consegue entender o teu senso de merecimento, ele é muito pequeno, e aí você precisa ampliar esse senso de merecimento. Quando você não faz isso, você vai aceitando essas migalhas, você vai aceitando viver relações inadequadas. Faz sentido? É horrível passar na mão de pessoas assim. Só quem passou ou está passando sabe como é, não é? Então eu quero te convidar, para você que está aqui nessa live e você que vai me assistir depois, compartilhe esse conteúdo. Compartilhe, faça isso chegar às pessoas. Todo o conteúdo que eu vou criando aqui é pensando nesse bem-estar, porque eu fui uma pessoa que vivi essa dinâmica. Eu fui uma pessoa que já estive nesse lugar. E quando eu vivi isso, não tinha esse tipo de informação. E aqui, gente, tem um monte de informação aqui que eu disponibilizo de graça. Só você vir aqui, ler, compartilhar, salvar, comentar. Não é? E quando eu estava vivendo essa situação, não tinha nada disso. Quando eu estava nesse lugar, eu não conseguia reconhecer nada disso, porque não tinha esse tanto de informação disponível que tem hoje. Por isso, que você que está aqui, você que me acompanha, você sabe por que eu faço o que eu faço. Por que esse conteúdo é tão importante de chegar às pessoas. Porque quem já viveu nesse lugar é como se quisesse mostrar o caminho das pedras. E todo o trabalho que eu faço aqui, todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui, gratuitamente, é justamente para te mostrar o caminho das pedras. Para você não ter que passar por tantas coisas que eu passei desnecessariamente, por falta de conhecimento, de informação. Faz sentido? Então eu quero agradecer a você que está aqui comigo. Quero já agradecer você que participou, você que deixou aqui o teu comentário, você que vai depois compartilhar. E eu vou pedir para você que está aqui nessa live, nesse momento, que assim que eu terminar essa live, deixa seu comentário lá no feed. Eu vou deixar salva essa live. Deixa lá o seu comentário. O que é que ficou nessa live de importante para você? O que você aprendeu aqui comigo? Se isso chegou aí e te alcançou e você teve algum aprendizado nesse pouco
poucos minutos aqui comigo, deixa seu comentário lá, porque é muito importante para mim também saber se isso está fazendo sentido para você. Cada comentário que eu leio, cada pessoa que está aqui comigo, eu vou entendendo que é esse o caminho, que é esse o conteúdo aí, né, que eu vou aqui disponibilizando e vai fazendo, que eu tô percebendo que vai fazendo sentido para as pessoas, e isso vai me trazendo material para que eu crie mais conteúdos como esse, tá bom? Então, muito obrigada a vocês que estão aqui, e não esqueça que essa live, ela vai ficar gravada, e na semana que vem, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos esse encontro especial, sempre com um assunto muito importante, e eu conto sempre com você, tá bom? Muito obrigada, até semana que vem.